Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 37, versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Existem muitos desafios aqui nesse Salmo 37, mas certamente aprendermos a descansar em Deus é um dos maiores desafios. O descanso em Deus é uma dádiva, um privilégio para aqueles que conseguiram entender o que é trabalhado nos versículos anteriores. Vamos recordar um pouquinho? Tudo começa com o grande desafio de corrigirmos o nosso foco, tirarmos o nosso olhar daqueles que prosperam sem Deus e aprendermos a olhar para Deus, aquele que nos faz prosperar de todas as formas. Aliás, a Bíblia diz que Deus está conosco todos os dias. Ele não nos deixa, não nos desampara. Ele garante a presença dele. É nesse momento que Davi vai desafiar o nosso coração. Aprendemos a encontrar prazer, alegria na comunhão com o Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. É assim que ele começa esse texto. Só que na sequência ele diz sobre aprender a confiar. Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando a gente consegue entender esses princípios de aprendermos a nos deleitarmos no Senhor, aprendemos a entregar tudo que somos, que temos ao Senhor, aprendemos a confiar nele. Bom, o resultado certamente é o descanso. O descanso vem como consequência desse processo. Agora, é muito importante entender que esse descanso não é apenas uma sensação, não é apenas um sentimento, uma resposta emocional. Esse descanso é uma pessoa. Cristo é o nosso descanso. A presença de Jesus em nossa vida é o nosso descanso. Quando temos o Senhor conosco, quando estamos em comunhão com Ele, conectados com Ele, encontramos nele descanso. Aliás, uma coisa interessante quando olhamos para o Novo Testamento, uma ocasião Jesus se dirigiu a um grupo de pessoas e fez um grande convite. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse momento ele fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve. E diz, ande comigo e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O descanso está ligado a essa comunhão com o Senhor. Quando a gente anda com Jesus, quando a gente tem uma aliança com Deus, é natural que encontremos descanso. Eu volto a me olhar de novo para o texto. Ele diz assim, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não faz sentido, se nós encontrarmos em Deus descanso, continuarmos afadigados, continuarmos com um sentimento de urgência, querendo resposta para ontem. Não, quando a gente aprende a descansar em Deus, a gente aprende a lidar melhor com o tempo, com a espera. Aprendemos que todo o percurso da nossa vida é guiado por Ele. Ele sabe sempre o que faz. Iremos então aprender a esperar o tempo dele, a resposta dele, o momento dele agir. Descansa no Senhor. Aprenda a esperar com paciência por Ele, porque Deus sempre age. Olha o que diz na sequência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. De novo, Davi reforçando o que é necessário fazermos o tempo todo, ficarmos preocupados, atentos quanto ao nosso foco. Se você olha para aquele que prospera sem Deus, isso pode te deixar aborrecido. Há muitos nós na nossa cabeça quando a gente começa a olhar para a pessoa errada, para as circunstâncias erradas. Mas a gente vai desatar esses nós quando a gente aprende a olhar para o Senhor. Aprender a olhar para Deus é certamente entender que tudo que precisamos está nele. Ele é a nossa resposta. E é natural que se você para de observar o Senhor e começa a ficar atento às circunstâncias, aquilo que está cercando a sua vida, inclusive como já tem dado aqui informação, que é um dos pontos fundamentais do texto, ficar olhando para a prosperidade do ímpio, isso vai te fazer muito mal, você vai ficar aborrecido. Mas olhe para Deus. Deus tem uma história para escrever na sua vida. Deus tem do melhor dele para repartir com você. Lembre-se que Ele é um Pai amoroso, Ele é um Deus generoso, Ele é aquele que tem o prazer de nos presentear. É o que diz a Bíblia, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Busca o Senhor, aprenda a descansar nele, espere com paciência por Ele, tudo no tempo dele. No tempo de Deus, as coisas funcionam muito melhor. Não adianta a gente ficar brigando com o tempo, até porque a gente conta de um jeito diferente. O tempo que governa o nosso coração é o Cronos, a cronologia humana. A gente só sabe entender assim, manhã, tarde, noite, janeiro, fevereiro, março, assim por diante.
mas o tempo de Deus é o Kairos, o tempo eterno, o tempo perfeito. Deus sempre age no tempo dele. Então continue encontrando alegria na presença de Deus, continue entregando o seu caminho ao Senhor, confiando nele, sabendo que ele fará o que tem que ser feito. E no final, você vai encontrar descanso. Portanto, descanse no Senhor. Espere com paciência por ele. Deus está agindo. É uma questão de tempo e uma questão de fé. Deus abençoe você e sua família nesta bela manhã e até nosso próximo encontro. Amém.